Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós vamos iniciar um tema que é de profundo interesse de todos os cristãos e que, infelizmente, talvez não seja tão conhecido ou não tão explorado por tantos cristãos. Sobretudo, ele nos interessa, em primeiro lugar, porque somos cristãos, e em segundo lugar, pela situação da crise em que nós vivemos, da escassez de padres válidos, da escassez de sacramentos válidos. Então, como posso, Padre, manter em minha alma a graça de Deus, o estado de graça? Padre, nem sempre eu tenho acesso à confissão, sobretudo as pessoas que moram em cidades onde não tem um padre válido, onde o sacerdote só pode ir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 6 meses, etc. Quantas pessoas passam aí longos meses sem o sacramento? E o que fazer nesse período, Padre? Vou ficar em estado de pecado mortal? Então, o tema de hoje é a contrição perfeita. Dada a importância dessa conferência, dada a importância desse tema, certamente que não vai dar para a gente fazer de uma vez só. Então, como das outras vezes, eu devo dividir em mais partes. Mas nós vamos dar início hoje, então, à contrição perfeita. Essa conferência, essa catequese é com base no livro de mesmo nome, o livro homônimo, A Contrição Perfeita, uma chave de ouro para o céu. Bem, introdução. É fato conhecido que o pecado fecha para nós as portas do céu, bem como o fato de que é pelo sacramento da confissão que nós somos reconciliados com Deus. Mas o que fazer se, por desgraça, nós não temos acesso a um sacerdote para nos absolver? Eis a contrição perfeita, uma salutar chave de ouro que nos abrirá a cada dia e em cada momento as portas do céu que o pecado nos havia fechado. Mas o que é a contrição perfeita? Então vamos compreender agora. O que é a contrição perfeita? Nós sabemos pela doutrina da Santa Igreja Católica que para receber a absolvição dos meus pecados é necessário o arrependimento dos mesmos. No entanto, para uma melhor compreensão do que é a contrição perfeita, será necessário, em primeiro lugar, organizar alguns conceitos com base no arrependimento. Então, antes de falar propriamente da contrição perfeita, vamos entender o que é a contrição, aliás, o que é o arrependimento. Então, é preciso entender, deixar bem claro na nossa mente esses conceitos para poder não misturar as coisas e entender qual é a profundidade do que é uma contrição perfeita. E assim, eu classifico os arrependimentos em 2 tipos. Eu a classifico como o arrependimento que eu chamo de arrependimento natural e arrependimento sobrenatural. Então começamos aí com uma pequena divisão. Existe o arrependimento natural e existe o arrependimento sobrenatural. Padre, o que é o arrependimento natural? Com melhor compreensão, eu vou dar um nome para esse arrependimento natural. Vamos chamá-lo de remorso. O remorso, o que é o remorso? É aquele arrependimento comum das coisas do dia a dia. Esse é o arrependimento natural, que acontece com coisas ordinárias do dia a dia, ou remorso. Do latim, remorsum, que por sua vez vem da junção da partícula re, que quer dizer repetição, com o verbo mordere, que é morder. Então o sentido original é remorder, remorso é isso, vem daí, remordere, morder de novo. Quem nunca passou pela experiência de estar almoçando e aí desgraçadamente dá uma mordida no lábio na hora que está mastigando, machuca, dói, sangra, e aí por mais desgraça ainda
Dali a poucos minutos você vai e morde de novo em cima do mesmo lugar que tinha acabado de morder antes. É realmente algo lastimável e terrível. Então a ideia é essa, é uma ideia de dor. Então vem daí a origem da palavra remorso. Morder em cima daquilo que já está mordido, remorder. Então é uma ideia de repetição e que me traz dor. Que na língua portuguesa acabou depois, com o passar do tempo, com a evolução da palavra, passou a ser conhecido como a tradicional dor na consciência. Trata-se de um arrependimento passageiro, guardem isso, por pequenos erros ou ações impulsivas do cotidiano que não leva necessariamente a uma mudança profunda de comportamento ou de valores. Está aí. Esse é o arrependimento natural, o remorso. Então é um arrependimento, vou repetir, passageiro, por pequenos erros ou ações impulsivas do meu cotidiano, mas que não levam necessariamente a uma mudança profunda de vida, ou de comportamento, ou de valores. Exemplo. Estou me dirigindo a um determinado destino. Aí eu coloco no meu GPS aquele destino. Eu quero ir a uma cidade vizinha aqui, aí eu coloco no GPS. E o GPS me apresenta duas rotas possíveis. Eu posso escolher a rota 1 ou a rota 2. Digamos que eu então cliquei no meu GPS e escolhi a rota 1. E vou eu, feliz da vida, dirigindo pela rota 1, quando me deparo com uma obra na BR-116, onde eu vou ter ali uns 40 minutos de engarrafamento. E aí, naquela hora, me vem um arrependimento e eu digo para mim mesmo, por que eu não escolhi a rota 2? Por que eu não escolhi a rota 2? Ou então, exemplo número 2, estou eu passeando no shopping e aí passo pela vitrine de uma loja e vejo um produto que me chama atenção, que me salta aos olhos, e aí eu deixo crescer a minha ganância, entro, passo aquilo no cartão em 200 mil vezes. Depois, quando eu chego em casa ou quando a fatura chega, eu digo, mas para que eu comprei? Eu nem precisava. Ou pelo menos não era algo de urgência. Agora fiz, olha aí, fiz uma parcela desnecessária, me arrependi dessa coisa. Vejam bem. Então esse é um arrependimento natural, tá certo? Esse arrependimento natural ou esse remorso, trata-se de, ele visa uma conversão de vida? Não. Portanto, o arrependimento natural, esse tipo de remorso, não é adequado para a confissão. Se uma pessoa vem se confessar apenas com o arrependimento natural, essa confissão é inválida. Ela não absolve pecados, ela não me perdoa os pecados, porque é apenas um arrependimento corriqueiro do dia a dia. Mas, como falei, nós temos dois tipos de arrependimento: o arrependimento natural, que acabamos de ver, e o arrependimento sobrenatural. Já o arrependimento sobrenatural, ele tem uma subdivisão. O arrependimento sobrenatural podem ser de dois tipos. Então, o arrependimento natural, um só, que acabamos de ver, o remorso, ou o arrependimento sobrenatural, que se subdivide em dois. Pode ser de dois tipos. Ele pode ser a atrição ou a contrição. A atrição, que também pode ser chamada de contrição imperfeita, e a contrição, que é onde nós queremos chegar, que é a contrição perfeita. Então, a contrição imperfeita, só para a gente diferenciar uma da outra, todas as duas podem ser chamadas de contrição, padre? Sim. A grosso modo podem ser chamadas de contrição, todas duas. Mas só para a gente diferenciar quem é quem, nós chamamos a contrição imperfeita de atrição
E a contrição perfeita a gente deixa para chamar de contrição propriamente dita. O que é, então, a atrição ou contrição imperfeita? A contrição imperfeita ou atrição refere-se a uma espécie de arrependimento motivado principalmente pelo medo das consequências. Surge não necessariamente pelo reconhecimento profundo do erro cometido, mas sim pelo temor das punições ou dos resultados negativos que aquele erro possa acarretar. Por exemplo, por medo do purgatório, ou por medo do inferno, por vergonha, ou por preocupação com a própria autoimagem, etc. Essa contrição, lembrando que, só fazendo um pequeno parênteses aqui, os arrependimentos sobrenaturais, eles são válidos para a confissão, tá bom? O natural, não. O sobrenatural, são. Então, se uma pessoa chega para a confissão tendo uma contrição imperfeita ou uma atrição, fique tranquilo, porque isso já é o suficiente para a absolvição sacramental, mesmo que não seja perfeita. Ainda que seja uma contrição imperfeita, mesmo assim, isso não invalida o sacramento da confissão, tá certo? Agora, é claro, melhor seria se fosse a contrição perfeita, e já a gente vai ver o porquê. Mas, mesmo que a pessoa tenha uma contrição imperfeita, ela já é válida para a confissão. Então, o que é a contrição imperfeita, padre? É quando eu me arrependo por um medo sobrenatural. Tem que estar ligado, isso é importante, tem que estar ligado a questões sobrenaturais, ou seja, questões ligadas à fé. Então, eu estou arrependido porque pequei, mas eu estou arrependido porque pequei, porque por causa do pecado eu posso ir para o inferno. Então, por medo do inferno, por medo do purgatório, por medo da punição, eu cometi um erro, eu vou ser punido por aquele erro. Então, eu tenho medo da punição, ou eu tenho vergonha, tenho vergonha daquilo que eu fiz, ou eu tenho uma preocupação com a minha própria imagem. Puxa vida, pisei na bola, o que os outros agora como que vão olhar para mim, como vão pensar de mim, o que vão pensar de mim? Então, todas essas motivações, elas são imperfeitas, apesar de válidas, imperfeitas. E a contrição? A contrição refere-se a um arrependimento genuíno e profundo pelo erro cometido, mas agora motivado pelo reconhecimento da própria falha moral ou ética. É um sentimento de pesar verdadeiro e sincero, acompanhado, isso é que é o importante na contrição perfeita. Ele é acompanhado de uma vontade de reparação ou de mudança de comportamento. Diferente da atrição, a contrição não é apenas motivada pelo medo das consequências, mas sim pelo desejo de corrigir o erro e crescer espiritualmente. Então percebem, uma é motivada pelo medo e a outra é motivada pela vontade de reparação, vontade de verdadeira mudança de vida. Porque aquela atrição, eu posso ali estar com medo eu estou com medo do inferno, pequei, ai meu Deus do céu, eu vou para o inferno, aí vou lá, me confesso, recebo a minha absolvição, e aí aquele medo meio que passa. E quando o medo passa, sabe o que acontece? A gente relaxa. Quando o medo passa, aí relaxa, o perigo não é mais, entre aspas, iminente, então eu relaxo. E aí eu estou propenso a fazer tudo outra vez. É por isso que muitas vezes a gente fica num ciclo sem fim, porque muitas vezes não nos empenhamos de verdade em formular a contrição perfeita. Tendo feito essas distinções, antes de continuar, ficou claro? Então, o arrependimento natural é válido para a confissão? Não é válido para a confissão. Arrependimento sobrenatural são de dois tipos: imperfeito, contrição imperfeita, ou perfeita. A imperfeita, baseado no medo,
no medo das consequências, etc. E a contrição perfeita baseada na vontade de mudança ou de reparação. Tendo feito essas distinções, podemos então começar a compreender qual é o real sentido da contrição perfeita. Se nós quisermos uma definição mais concisa, podemos dizer assim: a contrição é uma dor na alma e uma detestação dos pecados. Eu gosto muito dessa definição de contrição. É uma dor na alma e uma detestação dos pecados. Não porque eu vou ser mal visto pelos outros, não porque eu possa ser punido, percebe? Não sei se fica clara aqui a diferença, que na atrição ou contrição imperfeita, o foco do nosso arrependimento, por que é imperfeito? Porque ainda está voltado para você mesmo. Na contrição perfeita, não. O núcleo da contrição imperfeita é o meu eu, é o meu ego. O núcleo da contrição perfeita é Deus. Contrição imperfeita. Ai meu Deus, eu errei. Eu posso ir para o inferno. Eu serei castigado. Eu. Contrição perfeita. Deus é tão bondoso, tão misericordioso. Deus me dá tantas graças e eu fui tão ingrato com Ele. Ele não merecia isto. Não estou preocupado se eu vou ser castigado. Aliás, na contrição perfeita eu penso até assim: se eu for castigado, bem feito para mim, porque eu mereci. Quem não merecia era Deus que eu me comportasse assim com Ele. Ele não merecia que eu o traísse dessa forma. Se eu for punido, está tudo bem, não estou preocupado comigo. Não estou preocupado comigo. Minha única preocupação é ter magoado e ter ferido a um coração tão santíssimo que não merecia ter sido magoado. Percebe aqui o peso e a diferença entre a contrição imperfeita? Olha que salto de uma para outra. Apesar das duas serem, repito e insisto nisso, apesar das duas serem suficientes para uma boa confissão. Então, a contrição é uma dor na alma e uma detestação dos pecados. Padre, então, quais são os critérios para que uma contrição seja verdadeiramente uma contrição perfeita? Vamos lá. Em primeiro lugar, para que uma contrição seja perfeita, ela precisa ser interna, isto é, ela deve acontecer na alma. Não deve ser uma mera expressão feita com os lábios e sem uma reflexão. Daí a importância de se preparar bem pelo exame de consciência. Daí a importância de se preparar bem. Precisa ser formulada internamente, no interior da minha mente, no interior do meu coração. Lá como diz o Deuteronômio no capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de toda a tua alma. Então eu preciso sentir esta dor do meu pecado internamente. Não deve ser apenas uma coisa assim, movido pelo sabor do momento, pelo impulso do momento. Apesar de não estar errado, eu errei e tal, e aí eu falo assim, cometi tal coisa, mas eu nem parei verdadeiramente para meditar no efeito que o pecado causa na minha alma. Eu só simplesmente cheguei diante do padre e vomitei tudo ali, mas não parei para meditar em que efeitos negativos o pecado causa na minha alma e que efeitos maravilhosos a graça, o estado de graça, causa na minha alma. Então foi uma coisa apenas assim, meio que para cumprir uma tabela. O mandamento diz que eu tenho que confessar, então eu vou, a igreja me diz que eu tenho que confessar, o catecismo me orienta a confessar, então eu vou confessar. Tá bom, essa confissão pode até ser válida, mas eu posso não colher todos os frutos porque não fiz um aprofundamento
um aprofundamento desse exame de consciência. Então, primeiro quesito, primeiro critério para que uma contrição seja verdadeiramente perfeita, ela deve ser interna, isto é, na alma, e não pode ser apenas uma expressão feita com os lábios e sem reflexão. 2, deve ser um ato da vontade e da razão. Isso aqui é importantíssimo. Um ato da vontade e da razão. Não havendo uma necessidade de suspiros, lágrimas e etc. As manifestações exteriores, elas podem até ser, em alguns casos, sinais da contrição, mas não são a sua essência. A essência da contrição perfeita está na alma e na vontade firme de afastar-se do pecado e converter-se para Deus. Certa vez eu estava na paróquia ainda, e acho que eu já contei até essa história para vocês. Eu estava na paróquia e tinha teve uma senhora que chegou perto de mim. Essa senhora era da RCC, era da Renovação Carismática. E aí ela chegou perto de mim, mas muito piedosinha, tadinha, muito piedosinha essa moça. E aí chegou perto de mim e falou assim: padre, eu acho que eu perdi minha fé, padre. Eu falei: mas como assim? Ah, padre, estou sentindo um esfriamento tão grande na minha fé, eu acho que perdi a fé. Falei: ok, senta aqui um pouquinho comigo, vamos conversar. Que critérios que a senhora está utilizando para poder chegar a essa sentença, a esse juízo final? Então, padre, olha, é simples. Eu vinha para a missa, eu ouvia a palavra de Deus, eu sentia um arrupeio na espinha, eu assistia à missa, ouvia os cantos, na hora da consagração as minhas lágrimas brotavam, eu chorava, e agora eu não sinto mais, padre, eu não choro mais. Eu falei: minha filha, pode parar com isso. Filha, isso é um sentimentalismo puro. Falei: a senhora não consegue perceber o tamanho da bobagem, da besteira que é isso daí? Então, quer dizer, se você chorou, a consagração é válida. Se você não chora, a consagração é inválida. Se você sente um arrepio na espinha, então Deus derramou a sua graça. Se eu não sinto arrepio na espinha, então Deus não deve. Não, peraí. A graça de Deus não está limitada ao seu sentimento. Se você sente ou não sente, Deus é o mesmo. Se você for um grande santo, Deus é Deus. Se você for um miserável pecador, Deus vai continuar sendo Deus. Se você chora na consagração, a sagrada hóstia se torna corpo, sangue, alma e divindade. E se você não chorar também, a sagrada hóstia se torna corpo, sangue, alma e divindade. Se você vai à missa, a Eucaristia está presente ali e o sacrifício acontece no altar. Se você não vai à Santa Missa, o sacrifício acontece no altar com ou sem você. A contrição perfeita, portanto, ela precisa ser, segundo o quesito, um ato da vontade e da razão. É claro que, na história de diversos santos e místicos, eles entraram e mergulharam tão profundamente na contrição perfeita que chegaram a sentir a dor pelos seus pecados se transformar numa dor quase que física. Em alguns casos, até mesmo uma compunção tão grandiosa que, diante do arrependimento profundo pelos seus pecados, eles vêm a se manifestar fisicamente na forma de lágrimas ou de soluços. Para citar um exemplo mais clássico e conhecido por todos nós, é só olhar a mulher pecadora do Evangelho. Ela se joga aos pés de nosso Senhor, ela pranteia, para lavar os pés de nosso Senhor com as lágrimas, não pode ter sido uma gotinha só. O Evangelho diz que ela lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e depois enxugou com os seus próprios cabelos.
Então a gente pode deduzir aqui que se ela chegou a banhar os pés de Nosso Senhor, não foram uma ou duas lágrimas apenas, ela deve ter chorado copiosamente aos pés do Nosso Senhor. Então veja ali uma contrição perfeita, se derramando aos pés de Deus. Agora, quer dizer então que se eu não chorar, padre, ou se eu não sentir, a minha contrição não foi perfeita? Não quer dizer isso, tá bem? Então que fique claro que basta que eu tenha um desejo interno, uma vontade da alma e da minha razão. É preciso querer. Eu quero, eu me arrependo, com sinceridade. Isto já basta para uma contrição perfeita. Se por acaso vier uma comoção, isso é um bônus, é um plus, mas não é a coisa essencial da contrição perfeita. Terceiro item: a contrição perfeita, para ser realmente perfeita, ela deve ser geral, isto é, deve se estender-se a todos os meus pecados cometidos, ou pelo menos, em especial, todos os pecados mortais. Então, não pode ser apenas sobre um aspecto ou outro. Às vezes acontece de um penitente ter algum pecado. Não, todos os pecados são uma ferida, né? Todos os pecados abrem em nós uma ferida. E as feridas dependem muito do grau de intensidade de uma ferida. Eu não vou comparar, por exemplo, um tombo que eu levei e um joelho ralado com uma fratura exposta, percebe? Todas as duas são feridas. Obviamente, quero acreditar eu que a fratura exposta vai doer mais do que um joelho ralado. Embora todas as duas sejam feridas, uma tem uma gravidade maior. Todos nós temos a mesma coisa. Então, alguns pecados, todos eles machucam, mas alguns doem mais. E aí a gente tem a tendência de ignorar um pouco, ou de não dar tanta importância a esses que não doem tanto, e focar naqueles que doem mais. Mas a gente não pode se esquecer que o pecado é pecado, e que não importa qual o tamanho ou a intensidade deles, todo pecado ofende a Deus nosso Senhor. Então, o terceiro critério para que a contrição seja verdadeiramente perfeita, é preciso que seja uma contrição geral. Eu não posso me arrepender ali, ou me compungir ali, apenas por um ou dois, mas eu tenho que detestar todos os meus pecados, todos eles. Ou de preferência, ou pelo menos, de preferência não, mas pelo menos os mortais. Mas de preferência, se forem todos, inclusive os veniais, e inclusive, só por garantia, inclui também os da vida passada, todos eles. Todos os que eu cometi, aqueles que eu nem tenho consciência deles, aqueles que desde lá da minha infância eu fiz, o lapisinho que eu roubei lá da minha colega na escola e que eu nem lembro mais, eu não lembro, mas na hora de formular minha contrição perfeita, coloca na intenção geral. Senhor, mesmo aquilo que eu não lembro, coloco agora como intenção, como formulação para essa contrição. Me absolve de tudo. Senhor, passa a borracha em cima de tudo. Quero estar novo, quero estar 0 quilômetros outra vez. Então, essa intenção geral é importante. E quarto e último ponto, a gente já viu isso, mas é bom lembrar, deve ser sobrenatural. Como já vimos, o arrependimento natural não serve nada para a absolvição dos pecados ou para a vida espiritual. Então, ela precisa ser sobrenatural. Então, recapitulando, 4 critérios para que a contrição seja verdadeiramente perfeita. Deve ser interna, deve ser um ato da vontade e da razão, não necessariamente vinculada às emoções. Terceira, deve ser geral. E quarto, deve ser sobrenatural. Em suma, a contrição perfeita é aquela que procede do amor, enquanto a contrição imperfeita ou atrição procede do temor. Assim fica mais fácil para a gente guardar. Qual é a diferença então entre a perfeita e a imperfeita?
A imperfeita tem sua base no temor, medo pelo castigo. E a perfeita, o amor a Deus. A contrição, ela é perfeita quando procede do amor perfeito a Deus, nosso Senhor. Padre, amor perfeito a Deus, nosso Senhor? Sim. Existe um amor imperfeito a Deus? Sim, claro que existe um amor, né? Podemos amar a Deus de maneira mais perfeita e podemos amar a Deus de maneira mais imperfeita. Para a gente não se alongar muito, eu só vou terminar aqui nesse ponto, depois a gente continua na próxima catequese daqui para adiante. Então, só fazendo a distinção entre o amor perfeito e o amor imperfeito. O amor perfeito a Deus pode ser de dois tipos: o amor de benevolência ou o amor de agradecimento. O amor perfeito a Deus. O amor de benevolência é quando amamos a Deus simplesmente pelo fato dele ser quem ele é. Amamos a Deus pelo fato de ele ser quem ele é em si. Porque ele é infinitamente bom. Porque ele é infinitamente belo. Porque ele é infinitamente formoso. Porque ele é infinitamente justo. E ponto final. Olha que beleza é o amor de benevolência. Quantas vezes, sejamos sinceros, quantas vezes na nossa oração pessoal a gente para louvar a Deus por essa razão? Você se lembra de alguma prece que você tenha feito a Deus, dizendo a Ele: meu Deus, eu vos louvo porque vós sois infinitamente bom? Porque vós sois infinitos, só por causa disso? Amor de benevolência esse. Tem o amor de agradecimento, que também é um amor perfeito. Amor de agradecimento é quando o amamos pelas graças ou por benefícios que ele nos obsequiou. Esse já é mais comum. Percebe? Esse já é mais comum. Também é classificado como amor perfeito a Deus, mas esse já é mais comum. É mais comum a gente dizer: meu Deus, eu vos agradeço, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me perdoa, porque o Senhor me deu uma vida nova, porque o Senhor me concedeu aquela graça que eu pedi. Então, esse é o amor de agradecimento, né? Então, veja que ele é mais comum nas nossas orações do que o amor de benevolência, né? Raramente a gente diz: meu Deus, eu vos amo porque o Senhor porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é só isso, né? Sem querer, sem pedir nada em troca, ou sem esperar nada em troca, né? Um amor só assim, esse é o amor de benevolência. E o amor de agradecimento é quando eu professo a Ele o meu amor em gratidão pelos benefícios que me concede. E tem o amor imperfeito, repetindo, esse é o amor perfeito a Deus. O amor perfeito a Deus que se subdivide em amor de benevolência e amor de agradecimento. E tem o amor imperfeito, que é quando nós o amamos porque esperamos alguma coisa dele, amamos porque esperamos alguma coisa dele, Então, na realidade, é assim: eu te amo, mas porque eu já estou contando com, tá entendendo? Eu já estou esperando ali, eu estou esperando ali. Olha, infelizmente, muitas vezes, não vou generalizar, tá certo? Para não ser injusto aqui, mas muitas vezes a gente usa este amor imperfeito nas nossas novenas e infelizmente, muitas vezes eu faço ali a novena e meio que querendo cobrar a Deus no final dessa novena eu tenho que receber a graça. Olha, perceba, se Deus me der a graça no final da novena, que bom, mas se Ele não der, eu devo continuar amando Ele da mesma forma.
Se Deus atende aquele meu pedido, aquela minha solicitação, que maravilha. Mas se Ele achar que não está na hora, ou que não é apropriado, eu também não posso ficar aborrecido. Muitos cristãos, muitos que já vi isso, muita gente aborrecida com Deus. Aliás, eu digo que essa é a base fundamental do ateísmo, né? Sabe como é que eu defino o ateu? Minha definição, se eu tiver errado depois o bispo me corrige. Mas eu, Padre Leonardo, defino o ateu assim. Quem é o ateu? O ateu é aquele que, assim, eu pedi a Deus, Ele não me atendeu, então eu estou de mal com Ele. Esse é o ateu. Deus não fez o que eu quis, quando eu quis, na hora que eu quis, logo estou de mal com Ele, logo Ele não existe. Para mim, essa é a melhor definição de ateu, no final das contas. Mas Deus é Deus. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, devo amá-lo da mesma maneira. Até porque, quem foi que disse que tudo aquilo que nós pedimos a Deus é oportuno para nós? Quem foi que disse? Às vezes aquilo que eu estou solicitando a Deus, na minha cabeça limitada, eu penso que é um bem. Mas Deus sabe muito mais do que eu. A sabedoria de Deus é infinitamente superior a mim. Então, quem sou eu para saber o que é bom ou não para mim? Ele é que vai saber. Quer ver um exemplo simples? Quando eu dou esse exemplo, as pessoas costumam entender. Uma criança pequenina chega para o pai, para a mãe, para a avó, seja lá para a pessoa responsável que for. A criança está ali brincando, se divertindo. Ela diz: mamãe, papai, vovó, titia, me empresta uma faca para eu brincar? Ou uma tesoura bem pontuda para eu poder brincar? No momento em que essa criança fez esse pedido, ela não tem malícia. Na cabecinha dela, dentro da limitação de raciocínio dela, aquilo é um bem. Quero brincar com essa tesoura e isso vai me trazer entretenimento, isso vai me trazer prazer. Ela está focada ali no que ela quer. E ela faz um pedido. Só que o adulto que tem consciência e sabe mais do que a criança, vai lhe dizer não. Aí a criança vai ficar aborrecida, vai espernear, vai chorar, mas por que não? Vai tentar barganhar, aí vai fazer carinha de fofo, por favorzinho, para poder tentar comover o coração do pai. É o que a gente faz. Vou fazer uma noveninha, vou rezar um rosarinho para te comover, seu sagrado coração, para comover o imaculado coração de Maria. Mas eles estão vendo que não é um bem e vai me dizer não. Aí eu passo para o segundo estágio, depois da apelação, aí eu vou jogar no chá, a pirraça. Também não vou mais na missa, também não quero mais, não vou mais rezar. Aí entra a pirraça. Entra a pirraça. A criança vai se jogar no chão, vai choramingar, vai espernear, e o pai vai ainda dizer não. Por quê? Porque ele sabe que não é um bem. Não diz não porque odeia o filho. Não diz não porque quer ver o sofrimento do filho. Ele não diz não porque quer punir o filho. Não diz não porque no seu juízo percebe que aquilo não é um bem, apesar de naquele momento a criança vê aquilo como um bem. É assim que o Pai do céu também nos trata a todos nós. Então, se porventura aquilo que pedimos a Ele não é atendido quando, como nós queremos, não se inquieta com isso. Só guarda o silêncio, confia em Deus, nosso Senhor, e abandona a sua vida nas mãos de Deus, nosso Senhor.
Queridos, na próxima catequese, então, na catequese nós vamos dar continuidade ao tema da contrição perfeita. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. E em todas as coisas, seja Deus glorificado, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.